Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 5 de maio. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido aí de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal, no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui do vídeo você vai ter um botão inscreva-se. Clica nele, deixe o sininho das notificações devidamente ativado. E aproveite ao máximo todo o conteúdo aqui de aprendizado existente dentro do canal. Vamos então nessa análise de fechamento falar sobre os seguintes ativos. Primeiro o índice Bovespa, vou começar com o índice e vou acabar com outro índice. Índice Bovespa, depois futuros mini índice mini dólar, na sequência PTR4, Vale 3, AESB 3, Agro 3, BBAS 3, ITSA 4, B3SA 3, ABEV 3, JBSS 3, TOTS 3, SUSB 3 e BDRX, que é o índice das BDRs, que existe dentro da B3. Vamos então iniciar essa análise, só que eu vou colocar aqui já a vinheta para rodar. Lembre-se que no decorrer dessa análise você pode colocar aqui no comentário para você... na próxima análise de fechamento sou eu que vou fazer novamente, então você pode colocar, registrar aí quais ativos que você quer que eu aborde na próxima análise de fechamento. Um banco, um BDR ou enfim um ETF, você manda aqui, você coloca aí embaixo que eu vou buscar atender. Logicamente não tem como atender todos, mas vou buscar atender o máximo número possível de solicitações aqui nos comentários. E aproveite durante dessa vinheta para deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento. Eu agradeço demais a sua valiosa audiência aqui diariamente comigo. Começando pelo Ibovespa, dia pesado, dia complicado, dia de queda de 2,8%. Reversão do sinal de alta de ontem, até o Lucas brincou hoje, o Lucas Moraes, no nosso Estrela da Manhã, que é uma live todos os dias ali por volta de 9h15, acontece no canal Invista com a DV Invest, e ele comentou que a alta de ontem foi algo semelhante àquele gol do Brasil quando já estava 7-0 lá para a Alemanha. É o 7-1, né? Você faz o gol, mas não adianta muita coisa, né? É igual aqui, é contra a tendência, beleza, comemoram a alta, mas é contra a tendência. Por mais que tinha gerado um sinal de alta que poderia pegar aqui, buscar a média móvel exponencial 3 períodos, o mercado está tão forte para baixo que abortou essa sinalização de alta, que é aquela questão que eu comento aqui diariamente sobre operar contra a tendência é arriscado, é muito mais arriscado, é muito mais difícil e pior é a questão da relação risco-retorno. Então, nesse momento, com essa reversão de fundo, reforça a chance de poder ter mais algo para baixo. E algo mais para baixo, falando aqui, olhando para um gráfico semanal, é essa região de suporte aqui. Algo mais para baixo, a gente está falando de suporte, o Ibov buscar um suporte na faixa 102.800 a 102.200. Zona de suporte que o Ibov pode parar. Tem aqui algo intermediário antes, tem ali algo em torno de 103.500, mas o mais relevante mesmo é essa região 102.800 a 102.200 para o Ibovespa. Nos futuros, no gráfico de 60 minutos, dá para ver que já deu uma pancadaça para baixo, reverteu essa alta que deveria ter se sustentado aqui para gerar algum sinal para cima, mas quando volta para baixo fica muito mais para buscar a operação de venda, e a partir do próximo pregão, se dá para perceber que está onde? Na região de fundos anteriores e na média móvel de 3 períodos. Ok. Abriu subindo, reforçou esse sinal positivo de se sustentar aí para cima no patamar de 106.700, 106.650. Fica mais para se buscar operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta, um gráfico de 10 ou 5 minutos, preferencialmente de fundo ascendente, acima da média móvel exponencial de 13 períodos, não precisa necessariamente testar ela. Caso abra caindo, foco em venda, e aí o melhor abaixo, em uma região abaixo de 106.440, vou jogar até no gráfico de 10 minutos, aqui tem uma região aqui, ó, de topo anterior na faixa de 106.415, enfim, essa região aqui mais testada, de 400, abriu caindo, passou a gerar topo descendente para baixo da média móvel exponencial 3 períodos, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, foca em venda, subiu, gerou fundo ascendente, foco em compra, acima dos 600, foco em compra de day trade. No dólar, o dia de hoje é um dia positivo, alta de 1,96. Lembrando aqui, 2 dias de baixa, 2 dias de alta, 2 dias de baixa, fica com a expectativa do dólar poder fazer isso aqui. Apesar de estar entre as médias, que é aquela região que cheia de sinais falsos, né? Rompe acima, volta totalmente para baixo, opa, agora vai embora para baixo, não bate na média e volta aqui para cima. Então é uma região de indefinição.
Mas dentro da forma como foi esse processo de correção, fica uma expectativa um pouco mais positiva para o dólar a partir do próximo pregão de hoje superando a máxima pregão anterior. E aí a gente olha para o G60, olha que interessante, rompe tudo para cima, rompe isso aqui para cima, recua mais fraco do que foi a subida e tem a possibilidade de começar o dia gerando um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos. Se isso acontecer, o que é esse fundo ascendente? É superar a máxima do candle anterior do gráfico de 60 minutos. Isso acontecendo, fica muito mais para você buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, tentando pegar um movimento de subida para o fechamento aqui desse gap de baixa, que começa aqui a fechar o gap em 132,5, 132,5, até um fechamento, desculpe, 117, começa no 117, e o fechamento completo do gap lá no fechamento desse pregão aqui, desse candle, em 132,5. Então são esse primeiro nível e esse o segundo nível de resistência, ou seja, o ponto que pode ter um movimento de subida e buscar aí no próximo pregão. Abriu caindo, veio ali para baixo da média, principalmente, dá para se buscar a operação de venda. De que forma? Observe aqui no gráfico de 10 minutos que eu estou colocando aqui agora na tela. Abriu caindo, passou a gerar topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para venda de day trade. Abriu subindo, foco maior em buscar a operação de compra. Seguindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou uma leve queda de 0,19%, está dentro de um movimento de subida que basicamente reverteu sua tendência. Foi pegando aqui de forma geral, seria algo assim, ó, uma mudança de tendência, um W, rompe tudo para cima. O pregão de hoje, apesar de ser negativo, ainda cria uma expectativa de poder ter algo mais para cima nos próximos pregões, principalmente no próximo pregão. Então a Petro, para quem está comprado, eu deixaria o stop aqui embaixo, abaixo da mínima do pregão de ontem, na faixa ali dos R$ 30,39. E novas entradas mais interessantes de swing trade seria ou lateraliza aqui, gera pivô de alta, ou sobe um pouquinho mais e passa a gerar fundo ascendente acima de um patamar em torno dos R$ 31,80. Vale 3, tivemos um dia de queda na Vale 3 de 1,8%. A Vale continua com um caminho mais provável aqui para baixo, ou seja, de poder perder aqui essa região de suporte imediato, que é um gap, que é o primeiro início aqui, 79,32. Hoje já bateu nesse nível de suporte, que é um gap de alta. E o fechamento completo desse gap está lá na casa dos R$ 78,00 número redondo. Por enquanto, caminho mais provável para baixo. Depois de ter aberto aqui, vem aqui para cima, volta aqui para baixo. Fica mais para ter algo mais para baixo a Vale 3. A favor da tendência de baixo, que é o que a gente já tinha comentado aqui, inclusive no fechamento da semana. E lá no domingo, no radar da semana, comentando sobre o que era mais provável em relação a Vale 3. Então seguimos apontando mais com a chance de poder perder isso aqui no curto prazo. Não vejo então alternativa de compra em cima do papel. Na sequência eu vou falar aqui de... Quando eu falo alternativa de compra no papel é falando de swing trade. Banco do Brasil, ativo que tinha feito 2 pregões muito fortes para cima, fechamento ali acima da média, beleza, trazendo a expectativa de poder até voltar aqui a testar essa região de preço. Que região de preço é essa? Ali na faixa dos 35,30, 35 a 35,30. Quando faz um pregão desse hoje, fechando em queda de 2,6%, perdendo a mínima desse grande candle de alta, voltando a fechar abaixo da média móvel 3 períodos, essa expectativa de poder buscar os 35 a 35,30 é bem diminuída e ela anulada praticamente assim por completo se ocorrer a oscilação abaixo da mínima de hoje, R$ 33,00, que inclusive aumentará a probabilidade dela perder toda essa região de suporte. Aumentará a probabilidade de ter uma afundada aqui a BBAS3, confirmando aí sua tendência de baixa. Confirma a tendência de baixa mesmo, mais bem definida de curto prazo, na perda dos R$ 32,53. Então, o Banco do Brasil, de maneira geral, não seria um ativo que eu estaria interessado em abrir a operação de compra neste momento, por mais que vá buscar os 35 a 35,30, que já reduziu muito essa expectativa. Não abriria comprando papel, estaria até se fosse para arriscar assim, você tem que arriscar em BBS3, só tem esse ativo para operar. Perdeu essa mínima, daria para arriscar na operação na ponta vendedora em cima do papel. Depois disso eu vou falar de Itaúsa e TSA4, que fechou isso aí, que fechou o pregão com queda de 2,53%. Olha o tamanho desse movimento de queda, tendência de baixo já no gráfico diário, semanal muito forte para baixo e chegando no nível importante de suporte. Que nível é esse? Região ali dos 8,75. Afastamento do preço para a média, já acima de 2 vezes a volatilidade média. Então, observe que quando tem um afastamento razoavelmente grande, cria-se uma expectativa de poder ter
Esse afastamento grande é mais do que 2 vezes a volatilidade média, afastamento do preço para a média. Então cria-se a expectativa de poder retornar à média. Aqui teve e não retornou. Deu uma freada, tentou subir aqui, não conseguiu e segue caindo. Então o que seria interessante acontecer para se tentar alguma compra contra a tendência nesse papel? Primeiro, bate nos 8,75, gera ali um candle de indefinição parecido com esse aqui, para buscar alguma entrada contra a tendência, tentando pegar um movimento de subida até a média móvel exponencial de 13 períodos, sendo para um perfil mais arrojado, um perfil mais agressivo, aí, porque está operando contra a tendência, tem um risco maior, mas seria a única alternativa agora em termos de também buscar alguma operação nesse ativo, seria de compra após um sinal de alta e preferencialmente testar antes os R$ 8,75. B3SA3, e só para mencionar que a tendência de curto a médio prazo é de baixa, não vejo um viés positivo para essa ação para comprar e ficar posicionado por um prazo maior nesse momento. Seguindo para B3SA3, também deslanchou para baixo, tendência forte de baixa no gráfico diário, topos e fundos descendentes. Qual o suporte mais relevante nesse momento para o papel? Intermediário até na faixa dos R$ 12. Hoje chegou a bater nos R$ 12, 11,93 aqui pelo gráfico semanal, que tem no gráfico diário também. Abaixo disso vai falar de suporte ali em torno dos 11,30 e depois lá na casa dos R$ 11. Chegando aí nos próximos pregões, está afastado do preço da média? Sim, está afastado. Também mais do que 2 vezes a volatilidade média. Aqui ficou afastado mais do que 2 vezes e gerou um retorno do preço para a média. Aqui já chegou a ficar afastado, mas não gerou ainda a superação da máxima do candle anterior. Então, uma das formas de entrada, caiu um pouco mais, entrando aí na região de... Se for direto para 11,30 a R$ 11, que é o caminho mais provável no curto prazo, não necessariamente nesse único movimento de queda, mas enfim, gerou algum candle de indefinição mais curto, menor, para ficar um stop mais curto, dá para se tentar, igual ao ITSA4, alguma operação de compra contra a tendência. Outro ativo para falar, a BEV3, que também está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, gráfico diário, viés de baixa pelo gráfico semanal, depois de ter feito esse movimento de subida, ter tentado aqui para estabelecer um pivô de alta, não conseguiu, abortou, veio aqui para baixo, o caminho mais provável é ir aos poucos e ir buscando aqui um suporte lá na faixa dos 13,18 pelo gráfico semanal. E no gráfico diário, esse suporte está também na faixa dos 13,18, essa região aqui, de R$ 13,18 a praticamente R$ 13, sendo mais exato, R$ 13,06. Tem possibilidade de abrir compra aqui nessa ação? Não vejo. Por mais que ela venha subir, não vejo. A maioria dos ativos que eu estou comentando vai ficar interessante para venda após alguma correção, algum movimento de subida, algo assim, ó, faz uma correção, gera um sinal de alta baixo para tentar pegar um movimento de queda de swing trade aí a BEV3, mas não seria um ativo que eu me animaria muito para compra agora. Eu sei que ela vem escorregando aqui nessa região perto dos R$ 13 ali e 18 centavos, 13,20, para buscar alguma operação de compra aí de contra-tendência, estratégia de contra-tendência. JBSS3 também desandou aqui para baixo, forte queda, perdeu vários níveis de suporte. Poxa, Dalton, mas está no suporte importante que ela pode gerar um repique. Pois é, pode gerar um repique, mas eu comprar esse candle, comprar aqui com esse stop, comprar essa operação de máximo, um stop aqui embaixo desse tamanho, onde a média é menor do que, esse espaço para a média é menor do que o tamanho do meu stop, eu prefiro ficar de fora, por mais que o ativo suba aí nos próximos dias. Então a expectativa é que ela passou bastante tempo gráfico semanal travada, é dela realmente escorregar aí mais forte para baixo. Agora, gerou aqui uma subida, testou ali, se aproximou da média, gerou topo descendente, foco mais em venda de day trade, de swing trade, de curto prazo, que é aquela que dura de 3 a 10 pregões, em cima de JBSS3, ou seja, não estaria interessado em abrir compra no papel. Dalton, mas ele está numa congestão aqui que pode bater aqui e voltar lá para... Beleza, pode até acontecer isso. Mas do jeito que está aqui, eu prefiro ficar de fora. Só se fosse, vem aqui, continua escorregando, mas de maneira mais fraca, candle menor do que esse aqui, para fazer algum tipo de entrada e tentando pegar, como eu falei em ITSA4, como eu falei em B3SA3. TOTS 3, outro ativo que também chegou a dar uma desandada, topo e fundo descendente, desandou forte, queda forte de 11,12% nesse pregão, um destaque forte de queda, e caminhando para esse suporte aqui, ó,
para essa região de suporte, que é uma região de fundo anterior. Quando eu falo suporte, é um lugar onde o preço pode parar de cair e começar a subir, estancar a queda, mas por enquanto não há nenhum indício disso. Essa região de suporte vai de 27,60 até um patamar de 27,15. Então é a região mais próxima de suporte que tem esse papel. Se olhar para um prazo acima, basicamente aqui intermediário, a gente falaria ali na faixa dos 27,40, mas o mais relevante mesmo é lá perto dos R$ 25. Então não tem nenhum sinal que apoie a operação de compra. Por exemplo, para quem estava comprado, comprou a Dalton, eu comprei contra a tendência. Esse candle que é um engolfo de alta, padrão de alta contra a tendência, tem menos relevância. Mas mesmo assim, você comprou, perdeu a mínima do candle que te levou a comprar, o motivo que te levou a comprar está lá ainda existente, ele ainda continua válido? Não, ele perdeu essa mínima, ele cancelou esse meu sinal de subida. Então eu pulo fora da operação, preciso ficar posicionado, aguardando o papel voltar a ficar positivo. Ou seja, limitar a perda é algo realmente importante no mercado de renda variável. Então, de maneira geral, temos aí TOTS 3 apontando para baixo. E falando aqui de SUSB3, que a ação fechou em alta, tem resistência pela frente, aqui uma zona de resistência um pouquinho mais relevante pela frente, que é essa região que está na casa ali dos 52,80 até um patamar na casa ali dos 53,50. Essa zona de resistência apreciativa. Até foi perguntado hoje no radar do mercado qual seria um dos pontos de objetivo, né, que é o alvo que ela pode buscar. E esse aqui é um ponto de alvo, né? Essa faixa de 53,50 é um ponto de alvo, essa região que já ela está testando. Acima disso, o próximo nível seria lá na faixa dos 54,70. Dá para até pegar aqui o Fibonacci em cima de todo esse movimento de queda aqui, ó, para ter ali também uma retração de 38,2% Fibonacci. A gente está falando de 53,60. Então é a região aí que é essa região aqui, ó, 53,60, por aqui 53,50, 53,60. E depois o outro nível começa ali de resistência na faixa 54,70 e mais acima 50% de retração 55,43. Para quem está comprado, de forma objetiva, tem a possibilidade de, a partir do pregão de hoje, já posicionar o stop aqui embaixo. Nova mínima ascendente, vai subindo stop a cada nova mínima ascendente. Essa seria a alternativa de condução de uma operação de curto prazo em Suzano, que nesse momento ainda está dentro de um contexto de tendência de baixa, na minha opinião, mas com esse movimento mais forte gera um sinal ali de provável mudança dessa quebra dessa tendência de baixa, de poder gerar, por exemplo, um fundo ascendente. Aqui no gráfico semanal, o viés também é de baixa, mas como fez um movimento mais longo para baixo, chegou num nível importante de suporte, essa região bem testada por várias semanas, 6 semanas testando essa região. Que região é essa da alta? É a região aqui na faixa dos 48,65. Bateu aqui, está gerando um engolfo de alta nessa semana. Então, cria expectativa de poder caminhar ali para uma média, que está em 54,30. E mais acima disso, a gente está falando de 54,45. Muito próximo da região de retração do Fibonacci, que a gente já citou aqui, que é 53,60. Um pouquinho abaixo da retração de 38,2%. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento do pregão. E também de comentar aqui embaixo qual ativo que você quer para o próximo pregão. Pode comentar também sobre a análise. Se você tiver também um comentário que é diferente do que eu falei aqui, fique à vontade. Espaço aqui é seu. Grande abraço e até o próximo pregão.